Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos. Eu me chamo Rafael Valério Garcia, sou aluno do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de São Carlos. Este material tem como objetivo apresentar e divulgar meu trabalho de conclusão de curso, realizado no ano de 2013, sob orientação do professor Dr. Roberto Santos Inoue. O título do trabalho é Projeto de robô manipulador com 5 graus de liberdade, controlados via interface gráfica e comunicação serial. Nossa agenda: teremos uma pequena introdução teórica, discutiremos os principais objetivos e justificativa, analisaremos os projetos mecânico, eletrônico e de software, apresentaremos o protótipo e sugestões para trabalhos futuros e, por fim, conclusões e agradecimentos. Vale ressaltar que esta apresentação foi elaborada de forma dinâmica, focando na metodologia empregada na construção do robô, não se prendendo a conceitos teóricos. A quem interessar, aconselho consultar a monografia deste trabalho, bem como as devidas referências. O objetivo principal deste trabalho é a construção de um robô manipulador com 5 graus de liberdade. Embora o nosso foco principal seja elaborar o software com interface gráfica e aplicar o algoritmo de cinemática direta, foi necessário projetar e construir a estrutura mecânica do robô, bem como o projeto eletrônico. Motivação: particularmente tenho interesse pessoal pela área da robótica, frequentei 2 disciplinas optativas, tópicos em mecatrônica e robótica industrial. Além disso, nosso projeto está relacionado a um robô manipulador, utilizado em grande escala na indústria. Portanto, o estudo prévio deste conceito na universidade por parte dos alunos pode trazer muitos benefícios futuramente. A robótica é uma área interdisciplinar e os alunos que trabalham com esse tipo de tecnologia terão contato com várias áreas do conhecimento, por exemplo, engenharia mecânica, engenharia eletrônica, engenharia de software, física, entre outras disciplinas. Justificativa: pesquisando sobre robótica em bancos de dados e a própria internet, o volume de informação é muito grande. Temos robistas que trabalham com robôs, universidades que realizam diversos tipos de pesquisa e as empresas que desenvolvem robôs industriais. Nosso trabalho tem 3 características principais, que seria a construção de um kit didático para ser empregado em laboratórios de universidades e cursos técnicos, focando no baixo custo e baixa complexidade. Pensando em um kit didático, demos um nome para este produto: Pinóquio 5 Degrees of Freedom, do inglês 5 graus de liberdade. Sua classificação quanto à estrutura mecânica: ele é um robô de coordenadas de revolução, possui 3 juntas rotativas para o posicionamento do efetuador. É um robô de primeira geração. Em relação à participação humana, trabalha em ambiente não estruturado e sua programação é teach-in. Além disso, como dito, possui 5 graus de liberdade. Por que utilizar robôs manipuladores? Olhando o cenário industrial, sua aplicação aumenta a produtividade e qualidade do processo, redução de custos, otimiza o uso de matéria-prima, reduzindo o desperdício, aumenta a economia de energia, e a sua interação com o ser humano melhora as condições de trabalho, auxilia em atividades complexas e até mesmo substitui a mão de obra humana em atividades insalubres. Aplicações: são diversas aplicações. Gostaria de destacar a soldagem a arco e por ponto, manuseio de materiais, pintura, processos de embalagem e paletização, montagem, corte mecânico, rebarbação e polimento, selagem e colagem, medicina, auxiliando os médicos em cirurgias complexas que exigem alto grau de precisão. Entrando agora na área de projetos, projeto mecânico, focaremos materiais e recursos, construção e fabricação e modelagem de
Gostaria de destacar uma configuração de robô manipulador de 6 graus de liberdade. Nesta figura temos os elos, que são estruturas mecânicas rígidas que dão sustentação ao robô. Na figura, na parte inferior, temos a base, o tronco, o braço, o antebraço e os elos do punho. Também temos as juntas, que são dispositivos mecânicos que dão liberdade de movimento para os elos e configuram os graus de liberdade. Nessa região temos a rotação do tronco, acima rotação do ombro, à direita rotação do cotovelo e no punho os ângulos de arfagem, rolagem e guinada. O robô Pinóquio possui 5 graus de liberdade mais a garra ou o efetuador, totalizando 7 servomotores. O grau de liberdade número 2, temos uma redundância de acionamento devido ao alto torque, utilizamos 2 motores. O material dos elos é madeira MDF com espessura de 3 mm. Na montagem foi utilizado itens de fixação como parafusos, barras roscadas, porcas e arruelas, além dos servomotores. Utilizamos também o software Solid Edge. O projeto das peças foi baseado em um projeto open source. O autor disponibilizou os desenhos 2D. Modificamos esses desenhos no Solid Edge, fabricamos outros itens e realizamos a configuração de cotas. A fabricação das peças foi realizada de forma manual ou artesanal em ambiente domiciliar. Temos 6 etapas. A primeira, a impressão dos desenhos em escala 1:1. Segundo, colagem dos desenhos sobre a madeira. Terceira, traçagem e marcação dos furos. Quarta, corte das peças utilizando micro-retífica. Quinta, furação utilizando furadeira de bancada. Sexta, ajustagem utilizando micro-retífica com controle dimensional. Criamos 2 tabelas para ter um controle melhor do projeto. A primeira tabela relaciona os itens com uma codificação própria. 0TCC001, placa suporte base, quantidade 1 peça. Todos os itens seguem este exemplo, totalizando 21 itens. A segunda tabela descreve os grupos de montagem. 21,TCC001, grupo grau de liberdade 1, quantidade 1 grupo. Da mesma forma, os outros grupos seguem o mesmo padrão. E acima temos a estrutura mecânica final com a presença dos motores. Vale destacar que em relação ao projeto open source, fizemos algumas modificações. Nesta região, aplicação de barras roscadas com porcas e contra-porcas. Entre essas 2 placas utilizamos pinos de nylon para eliminação de folga axial. Neste elo utilizamos barras roscadas para manter o paralelismo. No grau de liberdade 3 e 4 criamos um mancal para fixar os motores. E na garra utilizamos arruelas entre as peças de madeira para facilitar a abertura e fechamento do efetuador. Representação de Danavitt-Rattenberg, ela é utilizada para facilitar a obtenção da cinemática direta. A cinemática direta é o cálculo matemático que realizamos para obter a posição XYZ no sistema de coordenadas do efetuador a partir dos graus das juntas. A representação é realizada em 3 etapas. A primeira delas é a definição do sistema de coordenadas. Essa figura destaca o modelo do robô. Temos a base na região inferior. Os objetos em laranja descrevem as juntas e na região superior a garra. Cada objeto possui um sistema de coordenadas, partindo de O0 a O5, totalizando 6 sistemas de coordenadas. A segunda etapa é a definição dos parâmetros. Temos 4 parâmetros. AI e DI são parâmetros lineares, alfa-I e θi angulares. Neste projeto, AI, DI e alfa-I são constantes e θi variáveis.
E a terceira e última etapa é a construção da matriz de transformação homogênea. É uma matriz 4x4 composta por senos e cossenos. A matriz de transformação homogênea, ela relaciona o sistema de coordenada anterior com o posterior. Por exemplo, h de 0 para 1 relaciona o sistema de coordenada 0 com o sistema de coordenada 1. Temos de 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4 e 4 para 5, totalizando 5 matrizes. Por fim, multiplicamos todas elas e obtemos a matriz que relaciona o sistema de coordenada 0 com o sistema de coordenada 5. Programamos um algoritmo no MATLAB para facilitar o cálculo desta matriz. Projeto eletrônico, veremos os materiais, esquema de ligação e resultado. Os principais componentes que eu gostaria de destacar é uma fonte de corrente contínua bivolt, saída 5 volts 12 amperes, 2 canais. Utilização de servomotor aplicado em aeromodelismo. Temos itens de fixação, alavancas, o cabo 3 vias, negativo, positivo e sinal. Utilizamos 7 servomotores com torque variando de 1.5 a 11 kg por centímetro e alimentação de 4 a 5 volts DC. Nesta figura destacamos a placa eletrônica utilizada para realizar o acionamento e controle de posição dos motores. Nesta placa podemos ligar até 12 motores, ou seja, 12 canais. Nesta região temos a alimentação dos motores. Aqui a alimentação do circuito lógico. Conector mini B para comunicação serial. Essa placa utiliza um microcontrolador PIC 18F4520. Nesta figura temos o esquema elétrico. Da esquerda para a direita, J1, entrada 127 volts, S1, chave liga e desliga, 1G1, fonte de corrente contínua, saída de 2 canais, J4, alimentação do circuito lógico, J5, alimentação dos motores. 1 a 1 é a placa de controle dos motores. J3 é o conector USB mini B, que é conectado à estação de operação por um cabo USB padrão A para mini B. Os conectores J6 a J11 ligam as vias dos motores a um conector J13 DB25 fêmea. Acoplado a ele temos um conector DB25 macho, J14, e por fim todos os motores. Aqui temos o resultado final do projeto eletrônico. Nesta figura destacamos a parte frontal da caixa eletrônica com a chave liga e desliga, conector DB25 fêmea. Aqui temos a região interna com fixação da fonte de corrente contínua. Região interna oposta com a fixação da placa eletrônica, cabo USB, cabos de alimentação, cabos dos motores, com a parte traseira do conector DB25 fêmea. Software. Utilizamos o software Pololu Mini Maestro Control Center e o MATLAB para programar 29 algoritmos. Pololu Maestro Control Center é um software que realiza a parametrização da placa eletrônica que controla o posicionamento dos motores. Para este projeto utilizamos o software para parametrização da velocidade dos motores e aceleração, bem como configuração da velocidade de comunicação. No
MATLAB utilizamos a ferramenta GUI, uma ferramenta para realizar a construção de interfaces gráficas. Construímos 3, esta para o módulo de comunicação serial, mensagem de aviso de limite de sequências, e a interface principal relacionada à operação do robô. Para a programação dos 29 algoritmos, utilizamos scripts e functions, e também aplicamos o Toolbox Peter Cork. Peter Cork é um professor americano que realiza pesquisas com robôs. Este Toolbox disponibiliza funções para trabalhar com robótica. Por fim, temos a estrutura do kit didático Pinóquio 5 Degrees of Freedom, composto pela estrutura mecânica do robô, caixa eletrônica e plataforma de fixação. Agora apresentaremos o protótipo físico e as interfaces gráficas no MATLAB. Vamos apresentar agora a interface gráfica principal referente à plataforma de operação do robô. À esquerda temos um gráfico que imprime a posição atual do robô Pinóquio. À direita, algumas funções e sistemas de controle. Temos um quadro de aquisição de dados. A primeira tabela relaciona a posição XYZ da garra. Abaixo temos os graus das juntas, bem como a abertura da garra. À direita e acima temos o módulo de comunicação serial. Este quadrado vermelho diz que a comunicação não foi estabelecida. Clicando em porta serial, abre-se uma nova interface. Clicamos em conectar, o quadrado muda para verde e temos a conexão estabelecida. Temos vários modos de operação. O primeiro deles é o modo manual, no qual aplicamos a cinemática direta individualmente para cada grau de liberdade e podemos movimentar os motores de forma individual. O primeiro deles é o grau de liberdade número 1. Vou realizar um movimento de 180 graus. O robô movimenta fisicamente e a posição é atualizada no gráfico. Grau de liberdade número 2 para 72 graus, número 3 para 70 graus, número 4 para 180 graus, número 5 para 180 graus e abertura da garra para 70 graus. Este é o modo de operação manual. Veja que, ao modificar cada barra de movimentação, a posição da garra foi atualizada nessa tabela, e a posição das juntas também, não só na aquisição de dados, como no modo de operação automático, para facilitar a operação do usuário. No modo de operação automático, podemos inserir alguns valores. No primeiro grau de liberdade, 100 graus, segundo, 30 graus, terceiro, 40 graus, quarto, 50 graus, quinto, 90 graus e abertura da garra, 40 graus. Ao clicar no botão alto, o software executará a cinemática direta de todos os graus de liberdade. O robô mexe fisicamente e atualizamos a posição no gráfico. Temos a função de Home. Clicando em Home, o robô vai para uma posição pré-estabelecida, posição 000. Podemos alterar a posição de Home. Em automático, colocarei alguns valores aleatórios para ilustrar. Clique em automático para mover o robô. Clico em Save Home. Neste exato momento ele alterou a posição de Home. Vamos mudar esta posição
clicar em automático. Em seguida, vou clicar em ROM. Veja que temos uma posição diferente da primeira. Além disso, do modo manual e automático, a cada movimento executado no conjunto de graus de liberdade, podemos salvar a posição nesse quadro modo de sequência. Eu clico em gravar, modifico a posição do robô conforme minha aplicação e vou gravando os vetores das juntas. Eu posso apagar linha por linha ou posso apagar a tabela inteira, isso para facilitar a operação. Os outros botões vou explicar futuramente. Após realizar toda a gravação desses vetores, eu posso exportar para criar um arquivo em Excel. Vou colocar o nome teste, salvar. Neste caso eu salvei todos os vetores contidos nessa tabela no arquivo em Excel. Em seguida eu posso resgatá-los. Clicando em Read Back, eu preparei dois movimentos, um para avaliar a extensão dos elos e das juntas e outro para avaliar o transporte de uma carga. Vou abrir a primeira tabela. Tabela preenchida com todos os vetores. Podemos clicar em Play. O robô vai executar uma vez a tabela, conforme os ouvintes podem ver. Ou podemos executar a tabela em formato de loop. Vai executar o movimento várias vezes. Para os dois casos, temos dois métodos de parada, o pause e o stop. Clicando em pause, o robô para na posição atual e eu posso resgatar o movimento clicando na função anterior de execução, ou play ou loop. E clicando em stop, eu paro completamente o movimento. Vou clicar novamente em loop para que possamos enxergar a movimentação do robô. Vou clicar em Stop, o movimento é interrompido, dá um Clear All para apagar a tabela. Em seguida leio outro arquivo, o arquivo da aplicação de transporte de carga. Carregada a tabela da aplicação de transporte de carga, vou clicar em Loop e o robô executará os movimentos e o transporte da carga. Finalizada a apresentação do protótipo da plataforma, agora podemos clicar em Serial Port, desconectar
e fechar a aplicação. Finalizada a exposição do robô, retornaremos à apresentação com as conclusões. A primeira conclusão refere-se ao projeto do robô Pinóquio. Acredito que a sua execução correspondeu a todas as expectativas e objetivos traçados no início do projeto. O segundo ponto seria a cinemática direta, foi implementada de maneira correta e a sua execução através da interface gráfica facilitou muito o seu entendimento. O projeto do protocolo de comunicação serial e sua implementação agregou conhecimento expressivo ao aluno. E por fim, gostaria de exaltar a disciplina de desenvolvimento de monografia relacionada ao trabalho de conclusão de curso, uma vez que ela expõe o aluno a cenários muito semelhantes à indústria, como autogestão, gerenciamento de tempo, gerenciamento de projetos, contato com fornecedores e execução do próprio projeto, além de somar toda a parte científica e de pesquisa ligada à universidade. Trabalhos futuros, uma abordagem pontual ligada ao projeto, seria a implementação da cinemática inversa, dos algoritmos de geração de trajetória, controle de posição com realimentação via imagem e exploração das funções de leitura e escrita do protocolo de comunicação serial. Uma visão mais sistêmica seria a criação de um grupo de desenvolvimento de robótica na universidade, criando um elo entre os alunos e docentes de diversos cursos, como engenharia mecânica, engenharia elétrica e engenharia da computação. Por fim, gostaria de agradecer a atenção de todos, agradecer aos ouvintes e ao Departamento de Engenharia Elétrica pela oportunidade de execução deste projeto, apresentação e divulgação. Mais uma vez, eu me chamo Rafael Valério Garcia, disponibilizo o meu e-mail rvgarcia@gmail.com e para quem tiver interesse, aconselho novamente a ler a monografia ou entrar em contato para tirar qualquer tipo de dúvida. Mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço.